O Substance Designer, ele tem um desafio que é tu criar a textura procedural. Isso leva mais tempo do que tu fazer uma textura no Photoshop, um bitmap em si. Porém, depois ele se torna muito melhor em questão de workflow do projeto. Precisar alguma alteração, se torna muito mais rápido e mais em conta. Como aconteceu de eu precisar alterar texturas inteiras ou a qualidade gráfica e demorou questão de minutos e não horas ou talvez dias como seria no Photoshop. Então foi bem interessante usar. A principal dificuldade eu acredito que tenha sido encaixar a arte e a programação junto, porque a gente acabou deixando para a última hora. Mesmo cumprindo o cronograma certinho, a gente se perdeu um pouco em deixar isso para a última hora, que é colocar tudo dentro do projeto. O principal foi o grupo, que a gente estava sempre motivado, o pessoal sempre apoiou todo mundo, um apoia o outro e cobra um do outro. E isso foi porque foi o melhor projeto graficamente falando e de gameplay também. Mas nem se compara o entrosamento que o grupo teve. Não foi uma tarefa muito fácil, porque a gente já tinha modelos de gameplay baseado no runner, só que a gente queria, ao mesmo tempo que o jogo tem uma parte runner, a gente queria poder fazer uma boa conversa com a parte puzzle. Então a gente queria inovar um pouco assim do contínuo do jogador correr, passar por obstáculos, mas que no momento tivesse pausas para ele focar e tentar resolver alguns puzzles. Então a gente tentou, nesse quesito, conseguir ter uma boa conciliação entre a parte runner e puzzle, que a gente deixou o jogo característico. Então não é um gameplay convencional que a gente tem por aí. É o melhor projeto, principalmente na parte que eu estou mais feliz, na parte da identidade visual do jogo, em que eu consegui, nós, o grupo, né, a gente conseguiu colocar ali coisas que a gente gostava e na parte final desse projeto agora que a gente está fazendo, a gente refinou, na verdade, como que estava o gameplay, a gente botou alguns filtros na Unity para conversar com a identidade visual do jogo, que é anos 80, no Retrowave. A gente conseguiu deixar ali uns filtrinhos de televisão antiga, então tipo, a gente viu, isso é isso que a gente tinha de ideia quando a gente começou a fazer lá e realmente conversou. Assim, a gente tinha um jogo, seguindo a identidade visual dele ainda, por mais que a gente gostasse da identidade visual, ela também foi um dos principais problemas, porque a gente tinha que conversar um jogo que tinha muita luz, neon, cores gritantes, sem agredir o jogador, né? Então, nosso jogo ele não tem texturas de fato, né? Ele tem poucas no jogador, mas os cenários são bem limpos. Então, a maior dificuldade foi a gente conseguir conversar o cenário, deixando proporcional ao jogador, né? E com as texturas e o brilho, deixar tudo conversando sem nada ficar agressivo. E a gente conseguiu fazer isso. Eu acho que a maior dificuldade de desenvolver o nosso jogo foi na questão dos colisores, já que o nosso jogo envolve tu escalar num boss gigante. Então, e esse boss ele é um objeto que se movimenta, ele tem animações, e isso gera um certo problema na Unity para tu gerar esse colisor. Se fosse utilizado os colisores primitivos, cubos e esferas e cápsulas, não seria preciso o suficiente e o player ficaria em alguns momentos flutuando. Então a gente teve que utilizar o Mesh Collider e ele ser atualizado a cada frame, o que gera um certo peso no jogo, e a gente teve que fazer então o boss um pouco low poly, mais do que a gente gostaria,
para dar conta dessa atualização frame a frame. Foram utilizadas algumas técnicas para que o boss inteiro não fosse atualizado todo o frame, então tipo, consegui melhorar um pouco o desempenho, mas essa foi a maior dificuldade na questão de programação e desempenho do jogo. O gameplay ele começou desde a primeira, segunda semana ali, a gente já meio que definiu que ia ser baseado em Shadow of Colossus. Então já vem com essa ideia de escalar um boss gigante desde o início. Nunca foi tipo, pensado de outra forma. A única coisa que foi modificada seria que a gente achou que se a gente fizesse um jogo com um visual bastante cartunesco, digamos assim, não é cartunesco, mas não é dark, o Shadow of Colossus. A gente fazendo ele um pouco mais dark daria uma identidade visual um pouco diferenciada e não seria uma tão cópia, ou a inspiração seria menos óbvia. Na parte de organização, eu acho que a parte mais interessante é que eu pude fazer vários sistemas assim, independentes. Por exemplo, o sistema de escalada, ele funciona independente de tu ter um personagem ligado a ele. O sistema de movimentação, por exemplo, o boss entender que o player está próximo a ele é completamente independente. Então, eu gosto de fazer o jogo ser bastante dinâmico. Então, tu conseguiria encaixar esse sistema de escalada em algum outro jogo, com outro personagem, com um personagem de, sei lá, 8 patas, por exemplo, se quisesse fazer uma aranha. E o boss também poderia ser encaixado em outros cenários, ele não é linkado ao cenário e nem ao player. Então eu acho que essa é a parte mais interessante. O toy foi feito assim, tipo, vários pedaços independentes que foram juntados e funcionam em conjunto. Agora a gente está mais na parte de tipo, juntar as coisas e, por exemplo, a gente criou vários assets e tinha um cenário meio definido. Agora eu pude, vendo todos os assets e baseando na história que a gente criado, o universo ficcional, eu pude dar uma alterada nesse cenário e tentar contar uma história através do cenário, sem precisar texto. Então, por exemplo, quando tu sai do jogo, tu cai numa mina. Essa mina era utilizada como um depósito. Então, na saída da mina, tem uma escada quebrada, tem que escalar para descer essa escalada e tem tipo um depósito secundário cheio de barris, rodas de carroça quebrada, que dá acesso a uma ponte que dá a entender, por exemplo, que o player, que esse mundo continuaria naquela direção, mas o player não acessa porque a ponte está quebrada. Então, acho que é essa parte mais interessante da implementação agora, que foram criadas coisas novas a partir dos assets que foram criados. No começo foi complicado porque eu estou usando o Pro Builder e é uma ferramenta que eu não conhecia. Eu estou aprendendo meio que na marra, mas eu gostei bastante dos resultados que está saindo agora. Mas eu aprendi um pouco, mas tá ok. Visualmente está ficando dentro da proposta que vocês queriam? A proposta inicial tinha um conceito totalmente diferente, salas mais claras, e no final a gente mudou tudo para algo mais escuro, mais dark, mas gostamos bastante do estilo que ficou. No início os cenários eram muito vazios, sem nenhum asset nem nada, e a gente acabou adicionando muita coisa com o auxílio dos professores, acabou tendo um resultado muito melhor, e foi isso que rendeu bastante no projeto. Porque eu aprendi uma ferramenta nova e eu gostei bastante de usar ela, e eu pretendo fazer vários outros jogos usando essa ferramenta.